Capítulo 5. Imaginação. A oficina da mente. O quinto passo em direção à riqueza. A imaginação é, literalmente, a oficina na qual são elaborados os planos criados pelo ser humano. O impulso e o desejo tomam feitio, forma a ação por intermédio da faculdade imaginativa da mente. Diz-se que o ser humano é capaz de criar tudo o que possa imaginar. De todas as eras da civilização, esta é a mais favorável ao desenvolvimento da imaginação, por ser um tempo de rápidas mudanças. A todo momento, nossa imaginação é estimulada. Nesses últimos 50 anos, utilizando suas faculdades imaginativas, o homem aprendeu a conhecer e aproveitar as forças da natureza como jamais havia feito em toda a história da humanidade. Ao conquistar o ar, superou os próprios pássaros. Fez do espaço um meio de comunicação instantânea com qualquer parte do mundo. Estudou e pesou o Sol à distância e identificou, com a ajuda da imaginação, os elementos que o compõem. Descobriu no próprio cérebro uma estação transmissora e receptora das vibrações do pensamento e começava a aprender como aproveitar na prática essa descoberta. Agora, com meios de transporte cada vez mais velozes, é possível tomar café em Nova York e almoçar em São Francisco. Dentro dos limites do bom senso, a única limitação do ser humano está no desenvolvimento e no uso de sua imaginação. Ele ainda não alcançou o auge do aproveitamento de sua faculdade imaginativa. Simplesmente descobriu que tem imaginação e começa a utilizá-la de forma muito elementar. Duas formas de imaginação. A faculdade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como, abre aspas, imaginação sintética, fecha aspas, e a outra como, abre aspas, imaginação criativa, fecha aspas. Imaginação sintética. Por meio dessa faculdade, pode-se dispor em novas combinações antigos conceitos, ideias ou planos. Essa faculdade não cria, apenas trabalha sobre o material acumulado pela experiência, educação e observação. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio que, quando não pode resolver seu problema por meio da imaginação sintética, recorre à imaginação criativa. Imaginação criativa. Pela faculdade da imaginação criativa, a mente finita do ser humano estabelece comunicação direta com a inteligência infinita. É a faculdade pela qual são recebidos os pressentimentos e as inspirações. É por meio dessa faculdade que ideias novas ou fundamentais são legadas ao homem. É também por meio da imaginação criativa que recebemos as vibrações das mentes de outras pessoas. É ela que permite a uma pessoa se comunicar ou estar em sintonia com o subconsciente de outra. Essa imaginação trabalha automaticamente, da forma descrita nas próximas páginas. A faculdade criativa funciona somente quando a mente consciente está vibrando a uma frequência extremamente rápida, como quando estimulada pela emoção de um forte desejo. Essa faculdade criativa torna-se mais alerta, mais receptiva às vibrações das fontes mencionadas, à medida que vai se desenvolvendo pelo uso. Essa afirmação é importante. Pense bem sobre ela antes de prosseguir. Ao seguir esses princípios, não se esqueça de que a história de como converter desejo em dinheiro não cabe em uma só sentença. A história só está completa quando todos os princípios forem dominados, assimilados e postos em prática.
Os grandes líderes de comércio, indústria e finanças, bem como os grandes artistas, músicos, poetas e escritores, devem seu sucesso à utilização da imaginação criativa. Ambas as faculdades da imaginação, a sintética e a criativa, tornam-se mais aguçadas com o exercício, exatamente como qualquer músculo ou órgão do corpo também se desenvolve pelo uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É impreciso e efêmero, abstrato e sem valor, até transformar-se em sua contrapartida física. Embora a imaginação sintética seja mais solicitada durante a transformação do impulso do desejo em dinheiro, saiba que podem surgir circunstâncias e situações que exijam também o emprego da imaginação criativa. A sua faculdade imaginativa pode estar enfraquecida por falta de uso. Basta usá-la e logo terá recuperado a agilidade. A imaginação nunca morre, ainda que fique inativa por muito tempo. Por enquanto, concentre a atenção no desenvolvimento da sua imaginação sintética, pois ela será a mais solicitada durante o processo de conversão de desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer um planejamento, que deve ser elaborado com a ajuda da imaginação, principalmente em seu aspecto sintético. Depois de ler o livro todo, volte a este capítulo e comece imediatamente a usar a imaginação para desenvolver um plano que leve à transformação do seu desejo em dinheiro. Em quase todos os capítulos, há instruções detalhadas para a elaboração de planos. Escolha as que melhor se aplicam às suas necessidades e registre o seu plano por escrito. Feito isso, você terá dado uma forma definida e concreta ao seu desejo intangível. Leia a frase anterior mais uma vez, em voz alta e bem devagar, lembrando que, ao dar forma escrita à declaração do seu desejo e ao plano para sua realização, você na realidade deu o primeiro de uma série de passos que lhe permitirão converter um pensamento em sua contrapartida material. A Terra na qual vivemos, os seres humanos e tudo o que existe são resultado de uma mudança evolutiva, através da qual porções microscópicas de matéria foram organizadas e arrumadas de forma ordenada. Acima de tudo, e esta afirmativa é de vital importância, esta Terra, bem como cada um dos bilhões de células do nosso corpo e cada átomo de matéria, começaram como uma forma intangível de energia. O desejo é um impulso do pensamento. Impulsos do pensamento são formas de energia. Quando você começa, por impulso do pensamento, a desejar ganhar dinheiro, está colocando a seu serviço a mesma, entre aspas, matéria que a natureza usou ao criar a Terra e todas as formas materiais do universo, inclusive o corpo e o cérebro, nos quais os impulsos do pensamento atuam. Até onde a ciência foi capaz de determinar, o universo inteiro consiste de apenas dois elementos, matéria e energia. Pela combinação de energia com matéria, foi criado tudo o que é perceptível ao ser humano, desde a maior estrela que brilha nos céus até o próprio homem. Neste momento, o seu propósito é utilizar com proveito o método adotado pela natureza. Você tenta, sincera e seriamente, espero, adaptar-se às leis da natureza, esforçando-se para converter desejo em seu equivalente material ou financeiro. Você pode, outros já conseguiram. É possível construir uma fortuna com base em leis imutáveis. Antes, porém, é preciso familiarizar-se com essas leis e aprender a usá-las.
Com a repetição, por todos os ângulos possíveis, do teor dessas leis e a descrição de seus princípios, o autor espera revelar o segredo por meio do qual grandes fortunas foram conquistadas. Por mais estranho e paradoxal que isso possa parecer, o, entre aspas, segredo não é um segredo. A própria natureza o anuncia na Terra, nas estrelas, nos planetas que vemos, nos elementos acima e em torno de nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida conhecida. A natureza anuncia esse, entre aspas, segredo por meio da biologia, quando transforma uma célula tão minúscula que pode perder-se na ponta de um alfinete no ser humano que, neste instante, lê estas palavras. Certamente, a conversão do desejo em seu equivalente material não é um milagre maior. Não desanime caso não compreenda plenamente tudo o que está sendo dito. A menos que venha se dedicando a longo tempo ao estudo da mente, não esperamos que assimile logo na primeira leitura o conteúdo deste capítulo. Com o tempo, você fará progressos. Os princípios mencionados a seguir abrirão caminho para o entendimento da imaginação. À primeira leitura, assimile o que for possível. Quando ler novamente e meditar sobre a filosofia neles contida, você descobrirá que algo aconteceu, tornando o texto mais claro e ampliando a sua compreensão. Acima de tudo, não desista nem interrompa o seu estudo desses princípios até que tenha lido o livro no mínimo 3 vezes, porque então você não vai mais querer parar. Como utilizar a imaginação de maneira prática? Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Vamos ver algumas ideias que deram origem a enormes fortunas. Talvez estes exemplos transmitam informações definitivas a respeito do método pelo qual a imaginação pode ser usada para acumular riqueza. O tacho encantado. Há 50 anos, um velho médico que atendia na área rural subiu em sua carroça e dirigiu-se para o centro da cidadezinha mais próxima. Lá chegando, amarrou o cavalo e entrou silenciosamente na farmácia pela porta dos fundos. Por algum tempo, ele e o jovem farmacêutico trataram de negócios. Aquela negociação estava destinada a render fortunas a muita gente e a proporcionar um grande benefício ao sul dos Estados Unidos. Por mais de 1 hora, o velho médico e o jovem farmacêutico conversaram em voz baixa atrás do balcão. Então, o médico saiu, foi até a carroça, pegou um tacho grande e antigo e uma enorme colher de pau, para mexer o conteúdo do tacho, e os deixou nos fundos da loja. O farmacêutico examinou a vasilha e, em seguida, enfiou a mão no bolso interno do paletó, tirando um maço de notas que entregou ao médico. O maço continha exatamente $500, todas as suas economias. O médico pegou uma folha de papel na qual havia uma fórmula secreta. As palavras naquele papelzinho valiam uma fortuna, mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas fariam o tacho ferver, mas nenhum dos dois envolvidos imaginava as fabulosas fortunas que sairiam dele. O velho médico ficou contente em vender o equipamento por $500. O dinheiro pagaria suas dívidas e lhe daria paz de espírito. O farmacêutico corria um grande risco apostando todas as suas economias num simples pedacinho de papel e num tacho velho. Ele jamais poderia sonhar
que seu investimento faria transbordar ouro de um tacho, superando o milagre da lâmpada de Aladim. O que o farmacêutico realmente comprou foi uma ideia. O velho tacho, a colher de pau e a mensagem secreta anotada na folha de papel eram elementos secundários. O estranho sucesso daquele tacho começou a acontecer depois que seu novo dono misturou às instruções secretas um ingrediente que o médico desconhecia. Leia esta história atentamente e teste a sua imaginação. Veja se descobre o que o rapaz adicionou à mensagem secreta, fazendo que o ouro transbordasse do tacho. Lembre-se de que não se trata de uma história das 1001 noites. Você tem aqui um relato de fatos, talvez mais estranhos do que a ficção, mas que começaram sob a forma de uma ideia. Vamos ver as grandes fortunas que essa ideia produziu. Ela rende até hoje enormes fortunas àqueles que distribuem a milhões de pessoas pelo mundo afora o conteúdo do tacho. O velho tacho é hoje um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, oferecendo por isso colocação permanente a milhares de empregados no cultivo de cana, no refino e na venda do açúcar. O velho tacho consome anualmente milhões de garrafas, garantindo emprego para um grande número de trabalhadores da indústria do vidro. O velho tacho emprega um exército de funcionários de escritórios e de agências de publicidade e trouxe fama e fortuna a um sem número de artistas que criaram peças magníficas para promover o produto. O velho tacho converteu uma pequena cidade na capital dos negócios do sul dos Estados Unidos, beneficiando direta ou indiretamente todos os empreendimentos e todos os moradores. A ideia beneficia todos os países civilizados do mundo, derramando um contínuo fluxo de ouro sobre todos os que entram em contato com ela. O ouro do velho tacho construiu e mantém um dos mais conceituados colégios do sul dos Estados Unidos, onde milhares de jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. O velho tacho tem histórias maravilhosas para contar. Durante a depressão econômica, quando fábricas, bancos e casas comerciais fechavam aos milhares, o dono do tacho encantado resistiu, garantindo emprego a um exército de pessoas em todo o mundo e distribuindo porções extras de ouro àqueles que havia muito tempo acreditavam na ideia. Se o produto daquele velho tacho de cobre pudesse falar, contaria emocionantes histórias em todas as línguas. Histórias de amor, de negócios, de profissionais diariamente estimulados por ele. O autor está seguro de, pelo menos, uma dessas histórias, porque fez parte dela, e tudo começou não muito longe do exato ponto em que o farmacêutico comprara o velho tacho. Foi lá que o autor conheceu sua mulher, e foi ela que lhe contou a história do tacho encantado. Era o produto daquele tacho que bebiam quando ele pediu a ela que o aceitasse, abre aspas, para os bons e os maus momentos, fecha aspas. Agora ficou claro que o conteúdo do tacho encantado é uma bebida mundialmente conhecida. Assim, é justo que o autor confesse ter encontrado naquela cidade não apenas uma esposa, mas a própria bebida que lhe proporcionou, sem interferências, um estímulo ao pensamento, favorecendo o repouso da mente, tão necessário para que um escritor faça melhor seu trabalho. A partir de hoje, seja você quem for, onde quer que viva e qualquer que seja a sua ocupação, quando vir as palavras, entre aspas, Coca-Cola, lembre-se de que esse vasto império de riqueza e influência nasceu de uma ideia e de que o misterioso ingrediente misturado pelo farmacêutico,
Asa Candler, a fórmula secreta foi imaginação. Pare e pense nisso por um momento. Lembre-se também de que os 13 passos para a riqueza descritos neste livro foram os meios pelos quais a influência da Coca-Cola estendeu-se a cada metrópole, cidade, vilarejo, a todos os cantos do mundo, e que qualquer ideia que você possa criar, tão válida e útil quanto a da Coca-Cola, tem a possibilidade de repetir o sucesso estupendo dessa maneira universalmente conhecida, de matar a sede. É verdade, ideias são forças, e seu raio de ação é o próprio mundo. O que eu faria se tivesse $1 milhão? Esta história comprova a verdade encerrada neste velho ditado. Abre aspas. Onde existe vontade, existe um caminho. Fecha aspas. Ela me foi contada pelo conceituado educador e religioso, o falecido Frank W. Gonzalez, que começou sua carreira de pregador na área rural ao sul de Chicago. Enquanto cursava a faculdade, Gonzalez observou muitas falhas no sistema educacional. Falhas essas que acreditava poder corrigir se ocupasse algum cargo de direção. Seu maior desejo era dirigir uma instituição educacional na qual os jovens alunos pudessem, abre aspas, aprender fazendo, fecha aspas. Decidiu-se então a organizar um novo colégio, onde pudesse pôr em prática suas ideias, livre dos métodos ortodoxos de educação. Para tanto, precisava de $1 milhão. O que ele faria para conseguir uma quantia tão vultosa? Essa pergunta absorvia a maior parte dos pensamentos do jovem e ousado religioso. Mas não parecia haver qualquer progresso. Toda noite, Gonçalves se deitava na cama com esse pensamento. E levantava-se com ele toda manhã. Pensava no assunto em todos os lugares, revirava-o em sua cabeça. Uma verdadeira ideia fixa. $1 milhão é um bocado de dinheiro. Ele admitia o fato, mas também reconhecia como verdade que a única limitação seria aquela imposta por sua mente. Sendo filósofo e pregador, Gonçalves concluiu, como fazem todos os bem-sucedidos na vida, que a determinação de propósito é o ponto do qual devemos partir. Ele sabia também que a determinação de propósito assume vida e poder quando apoiada por um desejo ardente de transformar o objetivo em seu equivalente material. Apesar de estar consciente de todas essas grandes verdades, ele ainda não sabia como conseguir $1 milhão. O procedimento natural seria desistir, dizendo, abre aspas, minha ideia é boa, mas não há nada a fazer, porque nunca terei $1 milhão. Fecha aspas. A maioria das pessoas teria feito isso, mas não Gonçalves. O que disse e fez foi de tal importância que reproduzo aqui suas palavras. Abre aspas. Numa tarde de sábado, estava em meu quarto, pensando nos meios de levantar o dinheiro para prosseguir com meus planos. Por quase 2 anos eu vinha pensando, mas nada tinha feito além de pensar. Fecha aspas. Era tempo de agir. Naquele momento, decidi que conseguiria em uma semana o sonhado $1 milhão. Como? Não estava preocupado com isso. O mais importante era a decisão de obter o dinheiro dentro de um prazo específico e, naquele momento, fui tomado por uma estranha sensação de segurança, algo que nunca havia experimentado. Dentro de mim, alguma coisa parecia dizer, abre aspas, por que não tomou essa decisão há mais tempo?
O dinheiro estava esperando por você. Fecha aspas. As coisas começaram a acontecer rapidamente. Liguei para os jornais e anunciei que faria um sermão na manhã seguinte sobre o tema, abre aspas, o que eu faria se tivesse $1 milhão? Fecha aspas. Comecei imediatamente a trabalhar no sermão, mas devo dizer francamente que a tarefa não foi difícil, porque havia quase 2 anos vinha preparando o que dizer. O espírito por trás do sermão era parte de mim. Bem antes da meia-noite, tinha terminado de escrever e fui dormir com um sentimento de confiança, pois já podia ver-me possuidor do $1 milhão. Na manhã seguinte, levantei cedo e, ainda no banheiro, li o sermão e me ajoelhei em oração, pedindo que minhas palavras chamassem a atenção de alguém com condições de oferecer o dinheiro de que eu precisava. Enquanto rezava, tive novamente aquela certeza de que o dinheiro estava a caminho. Na ansiedade em que me encontrava, porém, saí sem levar o sermão e só percebi o esquecimento no púlpito, quando já me preparava para começar a falar. Era tarde demais para voltar e buscar minhas anotações, e foi uma bênção que acontecesse assim. Meu subconsciente forneceu o material de que eu necessitava. Quando me levantei para começar o sermão, fechei os olhos e falei dos meus sonhos, com todo o coração e toda a alma. Eu não me dirigi apenas aos fiéis, imaginei estar falando também com Deus. E disse o que faria com $1 milhão se essa quantia me viesse às mãos. Descrevi o plano que tinha em mente, uma grande instituição educacional, onde os jovens aprenderiam na prática e, ao mesmo tempo, desenvolveriam a mente. Quando terminei e sentei-me, um homem se levantou do banco que ocupava na antepenúltima fila e encaminhou-se para o púlpito. Eu me perguntei o que ele iria fazer. Ao chegar junto ao púlpito, estendeu-me a mão e disse, abre aspas, Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que o senhor poderia fazer tudo o que disse que faria se tivesse $1 milhão. Para provar que creio no Senhor e no seu sermão, se vier ao meu escritório amanhã pela manhã, eu lhe darei $1 milhão. Meu nome é Philip D. Armour. Fecha aspas. O jovem Gonçalves foi ao escritório do Sr. Armour, que lhe passou às mãos $1 milhão. Com esse dinheiro, ele fundou o Armour Institute of Technology. Era uma quantia que a maioria dos religiosos passa a vida inteira sem jamais ver. No entanto, o impulso do pensamento por trás do dinheiro foi criado em uma fração de minuto na mente do jovem pregador. O $1 milhão necessário surgiu como resultado de uma ideia. Por trás dela havia um desejo que o jovem Gonçalves vinha acalentando havia quase 2 anos. Observe este fato importante. Ele conseguiu o dinheiro no prazo de 36 horas após ter tomado, em sua mente, a decisão definitiva e ter elaborado um plano. Não havia nada de novo ou diferente no pensamento vago e na frágil esperança do jovem Gonçalves em conseguir $1 milhão. Outros antes dele, e muitos desde então, tiveram pensamentos parecidos. Mas houve algo de muito especial e diferente naquele sábado memorável, quando tomou a decisão, afastou a incerteza e disse determinado, abre aspas, eu terei esse dinheiro dentro de 1 semana. Fecha aspas. Parece que Deus se coloca ao lado do homem que sabe exatamente o que quer, se ele está determinado a conseguir exatamente aquilo. Além do mais, o princípio pelo qual Gonçalves conseguiu seu $1 milhão ainda vive.
e está à sua disposição. Essa lei universal é tão executável hoje quanto era quando o jovem pregador fez uso dela com tão bons resultados. Este livro descreve em detalhes os 13 passos dessa grande lei e sugere como usá-los. Observe que Asa Candler e o Dr. Frank Gunsaulus tinham uma característica em comum. Ambos conheciam esta verdade surpreendente: as ideias podem ser transformadas em dinheiro pelo poder de um propósito e de planos definidos. Se você é dos que acreditam que basta trabalhar arduamente e agir com honestidade para conseguir riquezas, afaste esse pensamento. Não é verdade. Quando as riquezas chegam em grande quantidade, nunca são fruto de trabalho árduo. A riqueza vem em resposta a pedidos categóricos, baseados na aplicação de princípios definidos, e não por acaso ou sorte. Falando de maneira geral, uma ideia é um impulso de pensamento que impele a ação, por meio de um apelo à imaginação. Todos os bons vendedores sabem que, quando a mercadoria não vende, é possível vender ideias. Os vendedores comuns não conhecem esse fato e, por isso, são comuns. Um editor que vendia livros a preços baixos fez uma descoberta que vale muito para quem é do ramo. Ele percebeu que muitas pessoas compram livros pelo título e não pelo conteúdo. Bastou simplesmente mudar o nome de um livro que não estava indo muito bem e as vendas ultrapassaram 1 milhão de exemplares. O conteúdo do livro não foi alterado de forma alguma. Ele apenas trocou a capa com o título que não vendia e colocou uma nova, com outro título de maior apelo popular. Por mais simples que isso possa parecer, foi uma ideia, foi imaginação. Não existe um preço padrão para ideias. Quem faz o preço é o criador da ideia e, se for esperto, consegue receber o que pediu. A indústria cinematográfica fez um grande número de milionários. A maioria deles é formada por pessoas que não criam, mas têm imaginação para reconhecer uma boa ideia quando a encontram. O meio radiofônico é outro celeiro de milionários, já que falta lá gente imaginativa. Vai ganhar dinheiro quem descobrir ou criar novos e mais úteis programas de rádio, que possibilitem um melhor aproveitamento por parte dos ouvintes. O patrocinador, essa pobre vítima que paga atualmente pelo, entre aspas, entretenimento, em breve tomará consciência das ideias, pedindo algo em troca do dinheiro investido. Aquele que conseguir atrair o patrocinador e oferecer programas de utilidade pública vai enriquecer no setor. Cantores e apresentadores que hoje poluem o ar com piadinhas e risinhos tolos cederão lugar a verdadeiros artistas que interpretarão programas cuidadosamente planejados para divertir e servir a mente dos ouvintes. Eis aí um campo de ótimas oportunidades, pedindo socorro e protestando pela maneira como vem sendo mal trabalhado por falta de imaginação. Acima de tudo, o rádio precisa de novas ideias. Se esse novo campo de oportunidades interessa a você, talvez possa beneficiar-se da seguinte sugestão. Os programas de rádio mais bem-sucedidos serão aqueles voltados para a formação de audiências, entre aspas, compradoras, e não de audiências, entre aspas, ouvintes. Em poucas palavras, o criador de programas de rádio terá de encontrar meios de converter, entre aspas, ouvintes em, entre aspas, compradores, ajustando as atrações de modo a exercer influência sobre o público. Os patrocinadores estão ficando cansados de comprar conversas superficiais, baseadas em declarações inconsistentes. Eles querem e logo estarão exigindo
provas de que os programas humorísticos fazem milhões de pessoas rirem com gosto, mas os comediantes também podem vender mercadorias. Outro aspecto que deve ser compreendido pelos que pensam em entrar nesse campo de oportunidades é que os anúncios veiculados pelo rádio devem ser produzidos por publicitários que deem às peças um tratamento completamente diferente daquele adequado à propaganda impressa. Os antigos locutores aprendem a ver ideias. Com as novas ideias de publicidade aplicadas ao meio radiofônico, o profissional precisa interpretar um texto escrito em termos de som. O autor precisou de 1 ano de trabalho e muitos milhares de dólares para aprender isso. O rádio, no momento, está mais ou menos onde estava o cinema quando Mary Pickford e seus cachinhos apareceram na tela pela primeira vez. Há muito espaço no rádio para quem sabe produzir ou reconhecer ideias. Se esses comentários sobre as possibilidades do rádio não lhe despertaram ideias, é melhor esquecer. A sua oportunidade reside em outro campo. Se os comentários mexeram com você, ainda que de leve, então vá em frente, pois poderá achar a ideia de que precisa para desenvolver uma carreira. Se você não tem experiência em rádio, não desanime. Andrew Carnegie sabia muito pouco sobre siderurgia. Ele mesmo me disse isso, mas empregou 2 dos princípios descritos neste livro, e o negócio do aço rendeu-lhe uma fortuna. A história de praticamente todas as grandes fortunas começa no dia em que o criador e o vendedor de ideias se juntam e trabalham em harmonia. Carnegie se cercou de gente capaz de tudo o que ele não podia fazer. Indivíduos que criaram ideias e as colocaram em prática, gerando uma riqueza fabulosa para Carnegie e para eles mesmos. Milhões de pessoas atravessam a vida esperando por, entre aspas, oportunidades favoráveis. Talvez um golpe de sorte possa fazer surgir uma oportunidade, mas o mais seguro é não depender do acaso. Foi uma, entre aspas, chance favorável que me deu a maior oportunidade da minha vida. Entretanto, tive de dedicar a essa oportunidade 25 anos de esforços determinados antes que se tornasse uma vantagem. A, entre aspas, oportunidade consistiu na minha boa sorte em encontrar e receber a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em minha mente a ideia de organizar os princípios de realização em uma filosofia do sucesso. Milhares de pessoas aproveitaram as descobertas feitas em 25 anos de pesquisas, e inúmeras fortunas foram acumuladas pela aplicação daquela filosofia. O começo foi simples. Tratava-se de uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. A oportunidade favorável chegou por intermédio de Carnegie, mas o que dizer da determinação, da definição de propósitos, do desejo de alcançar o objetivo e do esforço contínuo durante 25 anos? Não foi um desejo comum que sobreviveu ao desapontamento, ao desencorajamento, à derrota temporária, à crítica e ao receio de estar perdendo tempo. Foi um desejo ardente, uma ideia fixa. Quando Carnegie implantou a ideia na minha mente, ele a induziu, alimentou e cuidou para que permanecesse viva. Gradualmente, ela se tornou um gigante poderoso a me induzir, alimentar e guiar. Ideias são assim. Primeiro você lhes dá vida, ação e rumo. Depois, elas tomam o poder e afastam toda a oposição. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder que o cérebro físico que as fez nascer.
Elas continuam a existir mesmo depois do desaparecimento do cérebro que as criou. Veja o exemplo da cristandade. Tudo começou com uma simples ideia nascida do cérebro de Cristo. Sua doutrina mestra era, abre aspas, faça ao próximo o que deseja que lhe façam, fecha aspas. Cristo voltou ao lugar de onde veio, mas sua ideia permanece. Algum dia ela poderá crescer, adquirir vida própria e então terá realizado um mais profundo desejo de Cristo. A ideia vem se desenvolvendo há apenas 2000 anos. Vamos dar-lhe tempo.